Boas, malta, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. O meu nome é Rodrigues Agui e bora lá. Como já viram, temos aqui toda uma nova imagem, todo um novo branding do podcast, portanto, nova era, kind of, mas já estava um bocadinho aborrecido com a imagem anterior e, yeah, e precisávamos de uma nova vida. Portanto, bora lá. O tema para hoje é algo que já me têm perguntado várias vezes, mesmo várias vezes pelo Instagram, marca pessoal, pessoas próximas, pessoas não próximas, dentro da equipa, fora da equipa, por aí fora. E eu venho responder a essa questão e venho também dar aqui alguns truques que eu utilizei para conseguir ultrapassar esse desafio na minha vida. Portanto, a questão e o desafio que estamos a falar é o facto de gerir as expectativas familiares quando nós decidimos iniciar o nosso próprio projeto versus a ter um trabalho normal, ou versus ir para a faculdade, ou versus tirar um mestrado depois da licenciatura, versus seja aquilo que for que não era o caminho tradicional ou o esperado pelos teus familiares. Neste sentido, eu venho partilhar a minha experiência e alguns truques, que na realidade são aqui 4 ou 5, que acho que faz todo o sentido vocês ouvirem para conseguirem utilizar também e reaplicar, caso seja o vosso caso. Portanto, para isso, quero dizer-vos o seguinte: se vocês ainda não viram o meu episódio 67 do podcast, no qual eu falo sobre a minha opinião sobre a faculdade, se deves ir, se não deves ir, acho que deviam ver, simplesmente pelo facto de conto-vos um bocadinho da minha história com o maior contexto, saltando para esta. No entanto, pronto, vou fazer aqui um pequeno briefing, só para não seguirmos do zero. Boa. Portanto, como sabem, eu tirei uma licenciatura, Finanças Empresariais, e o expectável por toda a minha família era eu tirar um mestrado. No entanto, eu não o fiz, ok? E o que foi a realidade foi que eu comecei a Itlink, comecei o meu negócio e neste momento já faz 2 anos que eu tenho o meu negócio e há de fazer 10 anos daqui a 8. Mas não foi fácil no início, mas eu utilizei alguns truques de forma um bocadinho inconsciente e instintiva, porque honestamente não tive guidance nenhum, mas resultaram bastante bem e queria partilhá-los convosco. Portanto, primeiro que tudo, eu sempre acabei por ter um bichinho empreendedor, já estive envolvido em vários projetos, uns meus, uns com outros grupos e por aí fora. E então os meus pais meio que já sabiam que eu tinha este bichinho, digamos assim, se é que se pode chamar bichinho dentro de mim. O melhor exemplo foi no segundo ano da faculdade, nas férias da Páscoa, que são a divisão de semestres. Eu fui com o meu irmão, convenci-o a irmos porta a porta oferecer, não oferecer, mas cobrar, a limpeza de muros, musgos e por aí fora. Nós tínhamos uma máquina de pressão, comprámos uns quantos químicos e fomos fazer. Pá, fizemos, se não me engano, 2 semanas, fizemos, sei lá, 800 ou 700 ou 800 euros e foi o nosso grind de Páscoa. Íamos todos os dias, os meus pais, os meus avós, quando souberam, até ficaram preocupados: "Ah, eles vão bater à porta, ninguém lhes vai, querer dar nada", etcétera. E nós também não íamos com expectativas muito altas, mas, acabou por correr bem. Houve dias, o primeiro dia foi o dia inteiro na rua e só a última casa que nós temos, bem, é isto, tivemos para casa, é que nos aceitou e depois fez-nos também dar ainda mais força para irmos ao dia 2 e por aí fora e continuamos. Mas não foi fácil, mas de qualquer das formas isto foi provando um bocadinho aqui na parte familiar que quando nós metemos uma coisa na cabeça, fazemos-la. Neste caso vou falar de mim, quando eu meto uma coisa na cabeça, eu faço-a, demora o tempo que demorar, custa o que custar, as coisas saem feitas. Nem sempre foi assim, ok? Nem sempre foi assim e foi uma das coisas que mais até me chateou comigo mesmo, foi ter ouvido uma vez dos meus pais que eu começava coisas e não acabava. Criou aqui uma azia interna que a partir daí eu que tinha que me provar a mim próprio que eu era capaz de acabar as coisas. Nem era tanto aos meus pais, claro que também, mas mais até a mim próprio. De qualquer das formas, estas pequenas coisas, isto foi um exemplo, mas estes pequenos momentos da minha vida antes de chegar ao final da licenciatura foram dando um bocadinho essa confiança por parte dos meus pais que eu era capaz de fazer as coisas. Isto foi só o exemplo, um bocadinho de contexto. Não sei se tu tens isso ou não na tua vida, tenhas ou não, é apenas contexto. Se tiveres, ótimo, se não, também não faz mal. O que é o primeiro ponto que eu venho aqui falar como uma estratégia que eu utilizei, ok? E que resultou? Foi gerir as expectativas com o tempo. Ok, eu partilhei que tinha vontade de, não ia tirar logo o mestrado, e que ia começar o meu negócio com o tempo. Foi logo no segundo ano de faculdade, a minha licenciatura teve 3 anos,
E eu no segundo ano percebi efetivamente o que é que eu queria fazer, ok, que era 8link, e fui logo gerindo as expectativas. Não comecei logo 8link, ou seja, tive imenso tempo a planear, etc. Até tinha um nome completamente diferente, chamava-se Convex e era sozinho. Depois, mais tarde, acabou por nascer 8link com o Eduardo, mas já tinha imensas coisas planeadas e por aí fora, mas nunca dei o passo para a ação. Porquê? Porque fiz um compromisso, e aqui vamos para o ponto número 2, com os meus pais e comigo próprio, mas até foi mais comigo próprio, mas partilhei com os meus pais, que era, ok, eu não vou tirar um mestrado, mas eu vou sair da licenciatura pelo menos com uma média de 14. Porque 14 era uma média guia, digamos assim, para eu conseguir entrar num banco, ou não necessariamente, mas era uma média guia que nos ajudava para entrar num trabalho mais facilmente do que em 12, 13, ou seja o que for. Eu estava com 13 qualquer coisa, fiz esse compromisso, pus as horas e o esforço todo visível para toda a gente à minha volta, e a realidade é que foi consegui literalmente o todo, foi o 14, aliás, foi literalmente 14,1 qualquer coisa, mas 14, e foi essa a minha média e consegui. Mas isto para dizer o quê? Eu fazendo esse compromisso, partilhei com a minha família que, ok, eu não vou tirar um mestrado, pelo menos por agora, mas eu não vou negligenciar os estudos por eu dizer que não os vou utilizar mais à frente, ok? E isto tranquiliza, porque no final do dia os teus pais se reclamam contigo, se querem te guiar por um caminho, se não aceitam alguma escolha que tu faças ou queiras fazer, é porque estão preocupados contigo, ok? Então, estas provas de ires tendo os teus projetos, estas provas de quando começas uma coisa a acabar, estas provas de tu comprometeres que não vais negligenciar os estudos, apesar de não os ires utilizar pelo menos no teu plano A, vai-os tranquilizar muito mais e eles vão estar muito mais abertos a qualquer um que seja estes teus desafios ou missões de criar um negócio, seja lá o que isso for, ok? Outra coisa que ajudou também a gerir um bocadinho as expectativas, e isto é um truque até um bocadinho mais prático, é dizer que eu ia tirar um ano sabático, ok? Ou seja, eu vou começar o meu negócio, eu não vou tirar mestrado, pelo menos para já, isto era o meu discurso, vai ser como se fosse um ano sabático, ok? E isto para a família até é um bocadinho mais fácil de digerir, porque o ano sabático é um conceito muito mais bem aceite e ok, é, do que qualquer outra coisa que tu queiras explicar a um avô, uma avó, um tio, ou um pai, ou uma mãe. Um ano sabático, pronto, eu acho que esta decisão de iniciar um mestrado é demasiado importante, eu não sei bem o que é que eu quero fazer, portanto eu vou tirar um ano sabático. No entanto, neste ano sabático, obviamente, eu não vou estar a não fazer nada, vou estar também à procura de perceber o que é que eu quero, mas é de trabalhar, é de fazer X ou Y ou Z, neste caso, o teu negócio, ok? Depois, o que é que aqui é mega importante? É tu perceberes uma coisa, e isto aqui é outra questão, que já me colocaram e que me colocaram até recentemente, e até foi o rapaz que me deu a inspiração para gravar este episódio, que foi o Tiago, o próprio Tiago. Ele disse-me assim, perguntou-me no sentido de, ok, devo começar o meu negócio ou devo ir para a faculdade? E sobre isto eu quero-vos dizer, não existe resposta certa, ok? Não existe resposta certa. Não procurem uma resposta preto no branco, porque não existe. O que é que existe? É uma realidade que é, e isto eu falo no episódio 67 do meu podcast, se deves ir para a faculdade ou não. Mas vou falar só um bocadinho aqui, que é, qualquer que seja o caminho que tu tomes, tu tens de te responsabilizar a 100% pela tua decisão e dares all in e querer ser o melhor, porque tu não podes escolher ir para a faculdade, as coisas ficam um bocadinho difíceis, chumas uma cadeira e depois começas-te a arrepender, ah, eu devia ter iniciado o meu negócio. Ou vice-versa, tu não deves iniciar o teu negócio, perceber que vais demorar actually 10 vezes mais tempo a atingir os teus objetivos do que aquilo que tu esperavas e depois pensares, ah, devia ter ido para a faculdade, ok? Seja qual for o plano que tu escolheres, o caminho que tu escolheres, tipo, own it, responsabiliza-te, faz o compromisso contigo e gera bem as expectativas, seja contigo, seja com as pessoas à tua volta, que, ok, ser um negócio é um conceito sexy, mas tem tudo menos sexy no dia a dia, ok? Muito menos no início, nos primeiros anos. Por isso, tem isto de forma consciente. O que é que eu te quero dizer também? Imaginando que tu escolhes aqui o caminho de iniciares o teu negócio. Imaginando que se acabas o 12º ano, não queres sequer tirar a licenciatura, ou então acabas a licenciatura e não queres ir para o mestrado e fazes aqui toda esta gestão de expectativas com a tua família, que vais tirar um ano sabático e vais começar o teu negócio e por aí fora, se as coisas não correrem bem, depois pá, os teus exames continuam válidos, fazes o mestrado, fazes a licenciatura,
Pronto, é uma coisa que é muito mais fácil de digerir se apelidares como um ano sabático. O que é que eu aconselho e o que é que eu fiz? Foi, a certo ponto, quando eu comecei o meu negócio, eu recebi a mesada, eu não sei se vocês recebem ou não, muita gente recebe, outras pessoas também não recebem, mas de qualquer das formas, a maior parte do público que está a ouvir isto, se for jovem, provavelmente vives na casa dos teus pais e provavelmente não pagas assim tantas contas dentro de casa, ok? Neste sentido, o que é que eu fiz foi, ok, eu estou a viver na casa dos meus pais, o que é uma benção, né? E eu não estou a pagar praticamente nada para estar aqui a viver. Então, o mínimo que eu devo fazer é mostrar que eu me estou a esforçar para ah, conseguir alguma coisa na minha vida por mim, ok? E a minha prova para o fazer foi, e também para eu tranquilizar ainda mais os meus pais e para nunca ouvir, tu estás a viver às nossas custas, ou estás aqui e não estás a fazer nada, etc. Mesmo que as coisas não corressem bem, foi eu des descurei-me completamente da mesada. Disse ao meu pai: "Pai, mãe, não quero receber mais mesada". Eu só disse literalmente: "Olha, eu preciso de desconforto, não quero que me paguem nada, eu quero ter este desconforto, mas" e isto obriga-te inconscientemente a trabalhar 20 vezes mais, do que tu estás confortável, ok? Então, isso ajuda-te a ti a atingir os objetivos mais rápido e ajuda também a tua relação com os teus pais, por eles perceberem, não, ele está comprometido. Não, ela está mesmo comprometida com aquilo que está a dizer, ok? Para ela estar-me a dizer, ou para ele me estar a dizer que não quer a minha mesada, este dinheiro, este apoio, é porque está mesmo comprometida, quer que estas coisas, quer que isto resulte, ok? Por isso, eu, como pai ou mãe, que no final do dia preocupo-me com os meus filhos e qualquer. É que isto é um assunto um bocadinho eh, difícil, porque já falei com pessoas que os pais são mega tranquilos, já falei com pessoas que os pais estão-se a borrifar e já falei com pessoas que os pais são mega controladores e não aceitam nada este tipo de decisões e infernizam mesmo a cabeça. Portanto, tudo isto eu estou a partilhar a minha experiência e tu podes perceber o que é que se aplica ou não a ti, ok? Mas nós temos que olhar para o core da situação, para a big picture, que é, no final do dia, os nossos pais, os nossos familiares só estão preocupados connosco, ok? Portanto, nós só temos que provar com ações durante o dia a dia que somos capazes, que somos responsáveis e que não estamos aqui para viver às custas deles, que queremos fazer alguma coisa por nós, ok? Por isso, isto começa desde das coisas mínimas, de tipo ajudares dentro de casa, teres as tuas coisas minimamente arrumadas, epá, por aí fora, vocês percebem? Outra coisa, quando tu começares a fazer alguma coisa, percebe que a tua palavra tem que valer ouro. Mais uma vez, que é quando tu dizes que vais fazer algo, falo e não deixes que, se as coisas correrem mal, não te queixes minimamente, não o faças de todo aos teus pais, ou às tuas familiares, como se fosse um puto mimado. Literalmente só cala-te e faz aquilo que te comprometeste a fazer. Ou seja, se te comprometeste a começares o teu negócio e percebes que as coisas são difíceis, não venhas chorar, ou não venhas queixar-te, ou não estejas sempre a queixar-te que as coisas não estão a dar, etc. Tu fizeste a tua escolha, ok? Portanto, agora own it e não sejas um puto mimado, cala-te e faz. Erra, vais errar, aprende, vais aprender e tenta de novo, ok? A vida não é fácil e se tu mostrares esse lado fraco aos teus pais, só vai intensificar qualquer que seja a preocupação que eles têm, ok? Por te ver a sofrer, por não seguires o caminho tradicional, né? Vão muito mais facilmente dizer depois, vês, devia ser ido por ali. De qualquer das formas, pronto, vocês perceberam o ponto. Versus o cenário que se tu cumprires a tua palavra e se tu não te queixares à mínima coisa, aumentas a confiança, a tua própria confiança contigo próprio e descansas também os teus pais que sabem que quando começa alguma coisa na cabeça pode demorar o tempo que demorar, mas as coisas aparecem feitas. Overall, guys, e este episódio já está bastante extenso, mas eu acho que é worth it. Overall, tem tudo a ver com gestão de expectativas e trust factors. Gestão de expectativas, ou seja, tu não podes dizer do dia para a noite que não queres ir para a faculdade, ou não podes dizer do dia para a noite que não queres ter um mestrado, tens que ir apalpando terreno e tens que ir gerindo as expectativas dos teus familiares. E trust factors no sentido de tu tens que dar indícios para eles confiarem em ti e sobre as tuas decisões. Espero que tenha ajudado. Eu sei que cada caso é o seu caso, eu tive o meu e partilhando só agora mais a parte pessoal, pá, correu bastante bem, tive que gerir um bocadinho de expectativas, tive que dizer algumas vezes que não, tive que acenar e sorrir outras vezes, pá, mas foi algo que foi sendo construído ao longo do tempo, portanto,
eu considero que até foi uma história fácil dentro daquilo que são as histórias que eu às vezes ouço. No entanto, seja qual for o momento que estás a ultrapassar, nota, tu tens sempre o controle, ok? E sempre que eu falo com alguém que as coisas estão mesmo gritantes, há sempre alguma coisa que está a falhar. Normalmente são trust factors, ok? Ou seja, os teus pais não confiam que tu serás capaz de o fazer e agrava a preocupação e acham que devem ser os teus anjos da guarda. No final do dia é a função deles. No final do dia são trust factors. Se tu fores uma pessoa fiável, cumpridora da tua palavra e com provas dadas de tal, vai ser um bocadinho mais fácil de digerir estas situações. De qualquer das formas, se estiveres a ter um problema, podes mandar mensagem e eu, naquilo que conseguir ajudar, posso ajudar. Repito, não há resposta certa, seja para o que for, mas existe aqui alguns pequenos truques que tu podes muito bem fazê-los. Portanto, malta, espero ter ajudado. Um grande abraço. O podcast está de volta, por isso já, let's go. Se tiveres a ouvir este podcast no Spotify, peço-te que deixes uma avaliação de 5 estrelas no podcast para conseguirmos chegar a mais pessoas. E se estiveres a ouvir no YouTube, peço que deixes nos comentários alguma sugestão de próximos temas a discutir. Um abraço e obrigado.